Olá pessoal, graça e paz a todos. Esta é mais uma aula virtual de nossa escola bíblica e você é muito bem-vindo. Iniciamos na semana anterior uma nova jornada de estudos e à luz da revelação bíblica, nosso desafio agora é conhecer um pouco mais do nosso Deus e o seu relacionamento com o ser humano. É óbvio que isso não é tarefa fácil, pois Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Mas nos conforta saber que o Senhor deseja que nós o conheçamos mais, para que a nossa adoração seja ainda mais significativa. Para isso, Deus revelou aos homens tudo o que precisamos saber, de forma tão clara, tanto na criação quanto nas Escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável, conforme Paulo nos ensina em sua carta aos Romanos, que eu já mencionei. As Escrituras não deixam dúvida acerca de quem é Deus, o único e verdadeiro. Quando abrimos a Bíblia, logo na primeira frase do primeiro livro, lemos uma grande declaração acerca de quem é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo bíblico, que serve de introdução a toda a narrativa bíblica, não apenas revela quem é o único Deus verdadeiro, mas também informa quais são as suas obras. O único Deus verdadeiro é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele é onipotente e eterno. Afinal, o único Deus verdadeiro criou todas as coisas no princípio, quando nada havia. Certamente, tendo a criação em mente, o autor do Salmo 104 transforma em poesia o seu louvor ao Deus Criador de todas as coisas. É um grito de adoração que transborda da sua alma, à medida que ele vê o poder de Deus refletido em toda a criação. Vamos ler o Salmo e conhecer um pouco mais sobre Deus, o Criador. Ó Senhor Deus, que tudo o meu ser te louve. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso, estás vestido de majestade e de glória e te cobres de luz. Estendes os céus como se fosse uma barraca e constróis a tua casa sobre as águas lá de cima. Usas as nuvens como o teu carro de guerra e voas nas asas do vento. Fazes com que os ventos sejam os teus mensageiros e com que os relâmpagos sejam os teus servidores. Tu pusestes a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Deus é rei, e o mundo é o seu reino. A sua veste real é a luz. No firmamento do céu, erguido com a facilidade com que qualquer nômade levantaria a sua tenda, ele construiu o seu palácio, acima das águas dos céus. As nuvens são a sua carruagem real, o vento, a sua força para entrar em movimento. As forças elementares da natureza não são nada mais que seus subordinados a serviço de sua majestade. Não sei quanto a você, mas eu acredito no que a Bíblia diz, e ela é enfática ao afirmar que o único Deus verdadeiro criou todas as coisas. Deus criou o universo em 6 dias. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, criou o firmamento, fazendo separação das águas. No terceiro, juntou as águas em um lugar, fazendo aparecer a terra seca, e nela ordenou que brotasse toda a vegetação. No quarto dia, Deus criou os luminares, isto é, o sol, a lua, as estrelas. No quinto, foram criadas as espécies que habitam no mar, bem como as aves do céu. No sexto dia, foram criados os animais que habitam na terra. Foi também no sexto dia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se você quer conhecer mais sobre a criação dos céus, da terra e de tudo mais que neles há, incluindo o ser humano, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para que você assista a primeira aula dos estudos que fizemos sobre o livro de Gênesis recentemente. Tenho certeza que irá ficar maravilhado, como ficou também o salmista ao perceber que Deus não é apenas criador, mas também o sustentador de todas as coisas. Verso 6. Cobristes a terra com o oceano profundo, como se ela fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendestes as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, elas saíram correndo. As águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparastes para ela. Tu pusestes um limite para que as águas, a fim de que não cobrisse de novo a terra. Tu fazes surgir nascente nos vales, e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens. Com ela, os jumentos selvagens matam a sede.
A doutrina de que só há um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, não precisa recorrer à comprovação científica ou qualquer coisa do gênero. A própria criação aponta para essa verdade que também está revelada de forma muito clara nas Escrituras. Como escreveu o autor do livro de Hebreus, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que fique bem claro que Deus criou todas as coisas simplesmente porque Ele quis criar. Diferentemente do que muitos dizem, Deus não criou o mundo porque Ele precisava criar. Por ser Deus, Ele é autossuficiente e não precisa de nada disso. Assim, Ele criou todas as coisas simplesmente pelo seu livre conselho, pela sua vontade perfeita e unicamente para a sua glória. Nada foi criado por acaso, tudo tem um propósito e tudo está no seu devido lugar. Verso 12. Nas margens dos rios, os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu tu envias as chuvas para os montes e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros, que Ele plantou nos montes do Líbano. Ali os pássaros fazem os seus ninhos, e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas, e as lebres se escondem nos seus rochedos. Tu fizestes a lua para marcar os meses, o sol sabe a hora de se pôr. Tu fizestes a noite, todos os animais selvagens saem quando escurece. Sabe, gente, às vezes eu fico pensando nas tantas pessoas arrogantes e prepotentes que existem por aí. Que idiotice achar que nós somos capazes, que nós somos autossustentáveis. Eles nem param para pensar que só existem porque Deus assim decidiu e permitiu. É Ele, o Senhor, quem nos dá e sustenta nossas vidas. Vejam que bela descrição o salmista faz dessa verdade. Verso 21. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham até a tarde. Ó Senhor, Tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizestes. A terra está cheia das Tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios, e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que Tu criastes. Todos esses animais dependem de Ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu dás a comidas e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro da vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Todos os seres e criaturas, grandes e pequenos, dependem de Deus. O seu cuidado pessoal e provedor é a fonte máxima e primeira do seu suprimento de alimento. Todos estão à sua vista e à mercê de sua mão generosa. O poder de morte e vida é dele, pois o fôlego de Deus é o segredo na nossa existência. Sempre que a sua força vital é retirada, tudo que estava vivo volta ao pó. Cada geração é evidência de um processo contínuo da criação, em que se reabastece a provisão para os homens e animais. O poeta espera que o poder glorioso de Deus não cesse nunca de ser revelado no mundo natural. Ele ora para que, assim como no passado Deus teve prazer na sua criação, suas criaturas continuem a receber o favor da sua bondade. Verso 31. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que Ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor meu Deus. Aleluia! O homem deve, de fato, estar muito atento. Um olhar de Deus para a terra, ela treme. Um toque nos montes, eles fumegam. Pessoalmente, o salmista faz um voto de uma vida inteira de louvor.
Ele oferece as suas reflexões como sacrifício aceitável a Deus. Sua oração final é que os erros cometidos pelos homens na bela obra de arte de Deus sejam removidos. Aqueles que, ao zombarem da ordem moral estabelecida por Deus, corrompem propositadamente a harmonia da criação, perdem o direito de desfrutar dela. Quem está, seja também, que esta também seja a nossa oração. Quando o dia amanhecer e você contemplar o sol, o movimento das folhas nas árvores embaladas pelo vento, o despertar da vida urbana com o vai e vem de pessoas e automóveis, não esqueça de adorar ao Senhor. É por causa dele que eu e você estamos aqui. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais um estudo bíblico. Muito obrigado por sua companhia. Você se sentiu abençoado? Então deixe o seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Que o Senhor, o Criador de todas as coisas, nos sustente ao longo de mais uma semana. Até a próxima!